É com grande alegria que eu quero inaugurar com você, iniciar com você mais um bloco formativo aqui no seu programa Esplendor da Verdade. Hoje nós vamos dar início a um relato, a um itinerário da conversão de, se não o maior dos santos, né? Um grande santo da igreja. Com certeza o mais popular de todos os santos, o padroeiro de todos, aonde muitos têm o seu nome, muitas paróquias são consagradas a ele, diversas devoções, romarias, e como disse o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, é o exemplo por excelência do seguimento a Cristo Jesus, o santo padroeiro de todos, inclusive daqueles que não são cristãos. A partir de agora, nós damos início ao bloco formativo Francisco de Assis, seu chamado e sua resposta. Vamos falar sobre São Francisco, né? E que grande alegria poder falar de tão grande santo. Que grande alegria poder falar de um homem que teve o coração transformado, abrasado e por isso apaixonadíssimo por Deus, apaixonadíssimo pelo homem, apaixonadíssimo pela criação, pelo Criador e pelas criaturas. São Francisco de Assis é alguém sempre atual. A vida de Francisco de Assis é sempre uma mensagem atual para o tempo de hoje. Inclusive a revista Times o escolheu um tempo desse como personagem do milênio. O nosso atual Papa traz o nome de Francisco, adotou o seu nome, na verdade, primeiro Papa com o nome de Francisco, revelando assim no momento do seu anúncio como Papa, quando perguntaram como vai querer ser chamado. E na hora ele disse Francisco. Por quê? Dizia o Papa Francisco, porque São Francisco de Assis é sempre uma resposta atual para o tempo de hoje. É sempre uma resposta para a igreja. É sempre uma resposta para cada pessoa. E dentro dessa proposta do nosso bloco formativo, nós vamos querer falar sobre o chamado e a resposta de São Francisco de Assis. Vamos tomar por base a legenda dos três companheiros, daqui a pouco eu vou falar o que é ela, certo? Que é uma fonte fiel dentro das fontes franciscanas, né? E você pode até adquirir, não sei, talvez você até tenha, né? A legenda dos três companheiros. Se você tiver as fontes franciscanas aí em sua casa, você tem a legenda dos três companheiros. Vai ser o livro aonde eu vou me basear, onde nós vamos trazer textos, né, relatos da conversão de São Francisco. Nós não vamos falar sobre todo o conteúdo da legenda dos três companheiros. Nós vamos pegar os 6 a 8 primeiros capítulos, que diz exatamente sobre a juventude de Francisco, a sua história antes da experiência com Deus e depois da experiência com Deus. E por que é que eu quis dar esse nome, seu chamado e sua resposta? Porque assim como aconteceu em São Francisco de Assis, também acontece para cada um de nós. Agora, é bem verdade que muitos não se dão conta de que existe para a sua vida um chamado de Deus. E, consequentemente, uma resposta a ser dada. Por exemplo, universalmente, nós podemos afirmar que existe um chamado de Deus para todos os homens à santidade. Você é chamado à santidade como Francisco foi chamado à santidade. A diferença está na resposta e no mistério da eleição de Deus à vida de cada um de nós. É claro que existem grandes diferenças de santos e santas de Deus. Nós encontramos santos de maior popularidade, como estamos falando de São Francisco de Assis. Encontramos santos que muitas vezes nunca se ouviu falar,
E muitas vezes, todos os homens são chamados por Deus à santidade. Todos são chamados por Deus à vida eterna. Todos são chamados por Deus à bem-aventurança celeste. Mas nem todos se dão conta do chamado. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse novo bloco formativo. São Francisco de Assis, um homem que teve um chamado de Deus e um homem que deu uma resposta a esse chamado, assim como eu e você. Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida, o chamado específico de Deus? Que você já sabe que Deus lhe chama à santidade, que Deus lhe chama a uma vida em seu Filho Jesus. Mas qual é o chamado específico para Deus? De Deus na sua vida? Você já se perguntou? Qual é o caráter específico do chamado de Deus para a sua vida? Assim como, por exemplo, o Papa Francisco teve um chamado de Deus ao sacerdócio e, consequentemente, a ser um jesuíta, o chamado a ser um bispo, e hoje Deus o chama a ser o pontífice da igreja, o Papa, o nosso atual Papa da igreja. Qual é o chamado específico de Deus para a sua vida? Nunca parou para pensar nisso? Pois pare. E que esse bloco formativo possa nos ajudar a cada vez mais nós mergulharmos nesse chamado que Deus tem para a sua vida, como teve para Francisco, e na resposta que nós temos que dar a Deus, assim como Francisco fez. Esse primeiro programa de hoje é um programa introdutório. Quero dar algumas noções para que nós possamos mergulhar a partir dos próximos programas na fonte ao qual nós vamos utilizar, que é a legenda dos três companheiros. E o que vem ser essa legenda dos três companheiros, né? É um documento, né? Um documento biográfico. Na verdade, é um documento mais com uma tendência de hagiografia do que de biografia. Porque a geografia, enquanto a biografia ela procura narrar fatos particulares, as diversas fases da vida, a geografia ela busca mostrar a ação de Deus na vida daquela pessoa. Grafia é escrita, né? Agios, santo. Então, a escrita do santo, né? Aquilo que Deus imprimiu na alma. Então, muitos são de acordo que a legenda dos três companheiros é o texto base, o livro base que eu vou estar usando para nós mergulharmos no conhecimento de São Francisco. É um documento biográfico, mas muitos vão dizer que ele tem mais a intenção hagiográfica, nesse sentido de que aquilo que Deus realiza na vida do homem, a santidade que Deus opera na vida do homem, do que biografia. Mas é uma biografia. E uma das mais importantes sobre São Francisco de Assis. E o próprio nome já diz, né? Legenda dos Três Companheiros. E por que esse nome, Legenda dos Três Companheiros? Porque foram manuscritos que foram feitos através daqueles três primeiros e mais próximos companheiros de São Francisco, que foram o Frei Leão, o Frei Rufino e o Frei Ângelo. Então, por isso, fica claro aqui, né, que legenda, no sentido de uma escrita, algo que quer deixar claro, mais do que uma história bonita, mais do que uma lenda, mais do que um mito, mais do que uma invenção, uma fantasia, mas é algo que pertence de fato à vida de São Francisco de Assis. Legenda porque, literalmente do latim, né? São aquelas coisas que têm a intenção de serem escritas para serem lidas, estudadas, observadas e daí tirar lições, como um caminho a ser seguido.
Por isso que Frei Leão, Frei Rufino e Frei Ângelo, quando eles começam a escrever, né, a redigir o que hoje conhecemos como Legenda dos Três Companheiros, tem a intenção de mostrar muito mais, aqui eu volto a ser repetitivo, muito mais do que ser uma biografia, muito mais do que narração de fatos. Eles têm a intenção de constituir uma hagiografia, mostrar a ação de Deus na vida de Francisco de Assis. E por isso, dar àquele que toma conta desse escrito o testemunho de um homem que foi transformado, verdadeiramente mudado, e se tornou assim um santo incomparável. E percebermos como Francisco, tendo a percepção do chamado de Deus, buscou responder a esse chamado. E isso fazer gerar em nós, despertar em nós, também aquela mesma paixão que Francisco de Assis descobriu quando teve aquela profunda experiência com Deus, que foi um divisor de água, um profundo divisor de água na vida de Francisco de Assis. Ele que, a partir do conhecimento de Deus, via todas as coisas com os olhos de Deus. Por isso a criação era algo apaixonante para Francisco. Não existia nenhuma criatura que não tivesse o amor e a atenção de Francisco de Assis. Por quê? Porque ele compreendia que tudo aquilo, tudo que existia no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, tudo trazia o emblema, tudo trazia o vestígio, tudo trazia a marca e a grandeza do Criador. Criador esse que invadiu a sua vida, Criador esse que invadiu a sua alma, Criador esse que revelou a grandeza de quem Ele é como Criador, e mostrou também a Francisco a beleza do ser criatura. São Francisco de Assis era um homem apaixonado pela humanidade, porque ele descobriu o Deus apaixonado pelo homem. E esse amor de Deus pela humanidade foi algo vivido intensamente por São Francisco de Assis, principalmente nos mais pobres, a ponto de que Francisco se faz pobre com Jesus pobre e pobre com o pobre. E é por isso que o Papa Francisco, ao adotar o nome de Francisco de Assis, né, primeiro Papa, é o primeiro Papa que adota o nome Francisco, né? Se vier um segundo, vai ser Papa Francisco II, né? Porque o nosso atual é o Papa Francisco. E é por isso que o Papa escolheu o nome de Francisco, para nos propor São Francisco como um guia e um orientador para todos os homens. E é muito interessante, né? Porque o Papa Francisco, né, o cardeal Mário Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, é jesuíta. E ele escolhe o nome de um santo franciscano, exatamente para nos dar São Francisco como guia, como orientador para todos os homens. E por isso que São Francisco, ele é de todos os santos mais popular, e até amado, e popularmente, podemos dizer, venerado, né? Não com a expressão católica, mas venerado, até mesmo querido por não cristãos. Que a missão de Francisco, né, a gente pode ver que parece que tudo traz o coração de São Francisco, a geografia do coração de São Francisco, né? Se você me entende, né? Porque São Francisco, ele teve um amor universal por todas as coisas, porque ele compreendeu
que deveria amar a tudo e a todos. Porque assim Deus amava a tudo e a todos. E a geografia do coração de São Francisco não foi seletivo. Não foi uma geografia seletiva, mas foi uma geografia universal. Por isso que hoje você olha, os pobres, São Francisco. Você pensa nos animais, ecologia, São Francisco. Você pensa na alegria, São Francisco, alegria perfeita. Você pensa na vida fraterna, a fraternidade, você pensa São Francisco. Você pensa no coração apaixonado por Deus, você pensa São Francisco. Então é o Francisco dos animais, é o Francisco da ecologia, poderíamos até dizer também o Francisco dos sociólogos, né? Então é o São Francisco, o homem da boa vontade, o homem bem-aventurado. E é por isso que o Papa Francisco, escolhendo o nome dele, vai nos dar ele como guia, como orientador, e nos convidar a nos aproximarmos de São Francisco de Assis, para que também nós possamos, a exemplo dele, saber que existe uma obra de Deus na nossa vida. Existe um Deus apaixonado por você. E existe em você a possibilidade de uma resposta apaixonada também a esse Deus. E por falar em apaixonamento, né? É exatamente essa grande e primeira experiência que São Francisco de Assis ele vai ter. Quando ele tem a sua experiência com Deus, aquela iniciativa divina, onde ele reconhece o seu chamado. E quando ele reconhece aquele chamado de Deus, algo vai eclodir dentro dele. E ele vai iniciar o seu itinerário com Deus. Ele vai iniciar a obra nova de Deus na sua vida através de uma descoberta. Que descoberta é essa? É quando ele vai afirmar: o amor não é amado. E ele vai tentar com todas as suas forças, a partir de todas as suas fraquezas e pecados. Ele que se sentia o mais indigno, né? São Francisco constantemente se perguntava e perguntava a Deus: por que eu? Por que eu? Era a grande indagação de São Francisco. Ou então, quem és tu e quem sou eu? Então, o chamado e a resposta em Francisco de Assis sempre teve esse meio: a indignidade, a grandeza de Deus e a baixeza de Francisco, o coração apaixonado de Deus por Francisco e a luta do coração de Francisco para ser apaixonado por Deus. E este emblema, que foi como um eco em um grito constante, não na inteligência dele, mas no seu coração, que traspassava os seus afetos, os seus sentimentos: o amor não é amado. E como é que acontece, né? Tem um relato que vai dizer que um dia Frei Leão, né, que é um dos 3 companheiros de São Francisco, Frei Leão, que era um fiel secretário dele, sempre estava atento a tudo o que acontecia na vida de São Francisco, o escutou chorar e foi se aproximando. São Francisco, nessa época, tinha Frei Leão como um amigo, um companheiro, e ouviu entre o choro São Francisco dizer: o amor não é amado, o amor não é amado. E a partir disso, Frei Leão vai se aproximar e vai se dar esse diálogo aqui, que eu quero que você preste muita atenção. Então presta atenção, porque agora eu vou ler aqui, certo?
exatamente como está aqui nas fontes franciscanas. Diz assim: com muito respeito, como que tem aquele que entra no santuário da mais profunda intimidade de um homem de Deus, Frei Leão perguntou: por que choras, Frei Francisco? Francisco não responde, apenas continua a dizer: o amor não é amado. O amor não é amado. Frei Leão, talvez para consolá-lo, mas totalmente convencido do que dizia, interrompe o choro de Francisco e lhe diz: mas Francisco, não te parece que já fizeste o bastante por Jesus, deixando teu pai e a tua mãe, os teus amigos e um futuro de glória? E Francisco responde: não, Frei Leão, não é o bastante. Mas Francisco, continua dizendo Frei Leão, não te parece que já fizeste o bastante, despindo-te de tuas vestes diante de todos, pedindo esmola pela estrada na tua própria cidade? Já não é o bastante tendo abraçado um leproso, de tal forma que todos lhe consideram louco? E São Francisco diz: não, não é o bastante. Pela terceira vez, Frei Leão insiste: Pai Francisco, não te parece suficiente sofrer como estás sofrendo por causa dos estigmas, da rebelião dos ministros, da enfermidade nos olhos? E mais uma vez, São Francisco, desta vez com voz forte e gritando, diz: não, não é o bastante, não é o bastante, não é o bastante. E conclui: escreva e guarde em teu coração, Frei Leão, Deus é o nunca é o bastante. Então nós poderíamos parar por aqui, né? Então aqui nós vemos esse homem que foi tomado constantemente. Logo depois da sua experiência com Deus, ele colocou toda a sua vida a serviço desse chamado de Deus. E fez de cada dia de sua vida uma resposta a esse chamado de Deus. A ponto que Francisco de Assis, ele deixou de ser conhecido como o filho de Pedro Bernardone para ser um outro Cristo. E essa descoberta de que o amor não é amado, e que amor que não é amado é esse? Deus. O amor que é Deus não é amado. E Francisco vai como que desejar que todas as suas entranhas, seus sentimentos, seus afetos, se ele pudesse atrair todos os homens ao seu coração e no seu coração amar a Deus, para que todos os homens amassem a Deus em Francisco. E por isso ele vai dizer ao Frei Leão, diante de tantas arguições, Frei Leão, mas Francisco, tu já está estigmatizado, unido a Cristo, enfermo dos olhos. A rebelião dos ministros, próprios irmãos que... Será que isso não é o bastante? Já não basta aquela humilhação lá diante do povo, do bispo, onde tu se despiu, e todos lhe chamam de louco. Tu deixaste tudo, Francisco, uma vida promissora. Deixaste teu pai, tua mãe, um futuro de glória que você poderia ter. E ele vai dizer: não, não é o bastante. E depois vai dizer: Frei Leão, escreva. Mas escreva também no teu coração.
Deus é o nunca é o bastante. Então, nós podemos olhar para a vida de São Francisco de Assis e dizer: que homem, que santo, que deu tudo a Deus, que despojou tudo por Deus, que foi chamado de louco por Deus, que amou Deus de tal forma, que se uniu a Deus de tal forma que ele, o seu Deus, quis imprimir na sua carne os mesmos estigmas que ele teve na cruz. E se nós ousarmos dizer como Frei Leão: não, São Francisco fez tudo por amor a Deus. Nós escutamos hoje ele que disse a Frei Leão, também diz a mim e a você: Deus é o nunca é o bastante. Ele é o nunca é o bastante. Isso também deve servir para a minha vida e para a sua, para não nos acomodarmos a acharmos que já fizemos muito por Deus. São Francisco diz: Ele é o nunca é o bastante. E essa é a grande intenção, queridos amigos, desse nosso bloco sobre São Francisco de Assis, seu chamado e sua resposta. Tomarmos a vida desse homem como exemplo, como modelo, como inspiração, como guia. São Francisco de Assis. Qual foi o segredo dele? Qual foi o segredo de tão testemunho de vida e de obra que rejuvenesceu a igreja e a sociedade da sua época, mas também uma mensagem de rejuvenescimento à igreja e à sociedade do nosso tempo? E quantos levam o seu nome, né? Quantos trazem o seu nome de Francisco? E podemos dizer, quantos Franciscos o mundo tem? Mas quantos Franciscos se deixam transformar por Deus, por aquele Deus de Francisco de Assis? Ao grande Francisco de Assis nós devemos gratidão, porque a sua resposta ao chamado de Deus nos legou tão grande testemunho. E aqui mais uma vez, né? Por isso que o Papa Francisco, o cardeal Bergoglio, ao ser feito Papa e ao ser questionado pelo cardeal Carmelengo, como gostaria, como queres ser chamado? E o cardeal Cláudio Umes, antes, tinha, em uma conversa informal ao cardeal Bergoglio, disse: olha, eu creio que tem tudo para você ser eleito Papa. Se você for eleito Papa, lembre-se dos pobres. E no momento que o cardeal Carmelengo pergunta: como queres ser chamado? O então Papa Francisco vai dizer: de súbito me veio o nome Francisco, nos dando, né, a guia e a orientação de tão grande santo. São Francisco dista de nós mais de 900 anos, né? São Francisco é de 1220, se eu não me engano, século 13. São passados mais de 800 anos. Mas é interessante, né? Quando se trata de São Francisco de Assis, nós não precisamos partir do zero, porque nós temos o testemunho dele. E São Francisco, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila tem autobiografia, Santa Teresinha tem autobiografia, escreveu sobre a sua vida. De São Francisco se foi escrito, né?
E é como eu disse, nós vamos ter por base a legenda dos 3 companheiros, Frei Ângelo, Frei Rufino e Frei Leão, que nos legaram esse precioso testemunho da vida de Francisco. Eles que, ao escreverem, né, em uma carta datada de 1246, tomado de comoventes recordações de São Francisco, eles vão dizer: nós, que embora indignos, convivemos com ele por longo tempo, pareceu-nos bem relatar, a modo de verdade de primeira mão, poucos entre os muitos de seus feitos, que nós fomos testemunhas pessoais. Dizem que a cidade de Assis, na Itália, é um pedaço do céu. O espírito de Francisco está ali, naquela cidade, né? Naquele poverelo, né? Como São Francisco, ele muitas vezes era chamado, né? O pobre de Assis. E nós queremos, com esse bloco, nos trazer essa proposta de também nós nos deixarmos edificar pela intercessão de São Francisco ao chamado que Deus tem para as nossas vidas, chamado de santidade, chamado de céu. Queremos também, com a intercessão de São Francisco, a partir da reflexão da sua vida, também nós fazermos a constância dessa passagem. Deixar que Deus constantemente esteja a nos mudar e gere em nós uma perfeita conversão, uma perfeita santidade. Para que também, como Francisco, que soube perceber, intuir, trazer para dentro de si o chamado de Deus e ressoar uma resposta, também nós possamos, da mesma forma. Não queremos assim, com esse bloco formativo, ter uma tendência acadêmica, nem mesmo ter uma tendência doutrinal. Queremos ter uma tendência hagiográfica. Muito mais também do que refletir com base numa biografia, mas é refletir a partir de uma hagiografia. Muito mais do que dar fatos, dados, percebermos e mostrarmos como Deus agiu na vida de Francisco e como Francisco se deixou alcançar por este Deus. Essa é a nossa intenção. Agora, claro, detalhando fatos, momentos, mas acima de tudo, mergulharmos no mistério de Deus, na graça da conversão que Deus operou em São Francisco de Assis, e que isso possa vir animar e comover os nossos corações. E queira o Divino Espírito Santo de Deus, pela intercessão valorosa de São Francisco de Assis, nos ajudar a retomarmos a nossa caminhada, a redescobrirmos mais uma vez o tesouro, o segredo da conversão de vida, da santidade de vida, de nos deixarmos plasmar e tocar pela obra transformante do Espírito de Deus, que assim como fez em Francisco, nós vamos ver, né? Nós vamos ver o quanto Francisco ele era dado à prodigalidade, à curiosidade, às festas, mas Francisco já trazia no seu coração uma generosidade, uma caridade, até mesmo uma pusilanimidade, uma curiosidade pelas coisas, que era próprio do temperamento dele.
que era próprio da sua natureza, e se tornou próprio de Deus. Muito interessante. Isso me vem agora aqui no coração. Tudo que era próprio de Francisco se tornou próprio de Deus. Para que também assim na sua vida, na minha vida, aquilo que é seu, que é próprio seu, que é particularidade sua, deixe de ser uma particularidade sua para ser uma particularidade de Deus. Aquilo que é próprio seu, é seu e de mais ninguém, torne-se propriedade divina. Torne-se uma ação transformante de Deus, para que também a sua e a minha vida possa, além de ser uma resposta a Deus, ser uma resposta ao mundo, porque assim foi o que aconteceu com Francisco. Ele teve um chamado de Deus na sua vida, e esse chamado de Deus foi uma irrupção do Espírito Santo em um determinado momento da vida de Francisco. E quando o Espírito Santo irrompeu na sua vida, remodelando toda a vida de Francisco, reconfigurando, toda a perspectiva de vida de Francisco, ele foi docilmente deixando-se cada vez mais possuir. E aquilo que era próprio de Francisco passou a ser próprio de Deus. Por isso é que ele vai responder ao Frei Leão, quando o Frei Leão diz: mas Francisco, já não te parece o bastante? Quando te despiste das tuas vestes, já não te parece o bastante pedir esmola aqui mesmo na tua cidade e todos te chamam de louco? Já não te parece bastante ter abraçado o leproso? Já não te parece o bastante os estigmas? Já não te parece bastante a enfermidade nos olhos? E Francisco vai dizer: não é o bastante, não é o bastante. Escreve, Frei Leão, escreve e guarda no teu coração. Deus nunca é o bastante. Que também seja essa escrita que o Espírito coloque no meu e no seu coração. Deus nunca é o bastante. Para que possamos cada vez mais crescer neste coração apaixonado por Deus. Por isso, a partir de hoje, nós estamos dando início a esse novo bloco formativo. São Francisco de Assis, seu chamado e sua resposta. Eu lhe convido a todos os dias estar aqui conosco e não perder mais esta aventura, esse itinerário de descobrindo este fantástico homem, esse gigante santo que se deixou transformar e possuir totalmente por Deus, a ponto de tudo aquilo que era próprio de Francisco passou a ser próprio de Deus. Lhe espero no nosso próximo encontro. Até lá, Deus nos abençoe e São Francisco de Assis, rogai por nós.